Fala, galera! Véspera do jogo entre o Fluminense e o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. O Fluminense, graças a Deus, já chegou lá, tá em segurança na Colômbia. E eu acordei na manhã de hoje com uma certa ansiedade, tá? Porque eu considero esse aí, ao lado do jogo contra o Santa Fé, lá na Argentina, os dois jogos mais complicados pra gente nessa fase de grupos. Eu acho que quem me acompanha aqui sabe da minha obsessão pela conquista dessa Sul-Americana, tá? Eu vou bater muito nessa tecla. Não sei se você concorda ou não. Já deixa logo aqui nos comentários. Você pode deixar vários comentários, tá, galera? Você pode interagir comigo conforme eu for falando. Você vai lá, deixa o comentário e aí a gente vai trocando essa ideia juntos aí. Porque competição sul-americana, o Fluminense precisa ter na sua sala de troféus. E o caminho mais curto e mais fácil é a Sul-Americana. Se a gente tinha expectativa de brigar pelo título da Libertadores, conquistar a segunda divisão da América é obrigação. Então eu tenho uma obsessão por essa Sul-Americana e acordei hoje com vontade de fazer um dossiê do Júnior Barranquilla para você, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou trazer todas as informações, máximo que eu conseguir apurar aqui, sobre o nosso adversário. Tem informações aqui do nosso diretor de scout, o nosso Fernando Barcelos, que também é o cronista tricolor e o diretor financeiro do canal. O Fernando é mil e uma utilidades aqui no canal. Tem informações do GE, que também fez um raio-x, e tem muitas informações apuradas por mim também. Então deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Peço com muito carinho para que você fique até o final e deixe o like. Deixa o like aí. Já fortalece para o algoritmo do YouTube poder ir recomendando esse vídeo para as outras pessoas. Se inscreva no canal, siga o nosso Instagram e vai no primeiro link que tá aqui na descrição embaixo o teu presente, que eu sempre deixo aqui para vocês, que é o OneFootball. Para quem não conhece, é um aplicativo super completo de futebol, que agora tem uma novidade, tá? Por exemplo, informações sobre o Júnior Barranquilla. Eu vou lá na lupa que tem lá em cima no OneFootball, escrevo lá, Júnior Barranquilla. Ele me dá todas as informações do time, se eu quiser pesquisar algum jogador. Essa é uma ferramenta nova que não tinha, agora tem, que deixou o aplicativo melhor ainda. Então vai no primeiro link que tá aqui na descrição, clica lá, baixa, porque é 100% gratuito, tá legal? Vambora, galera. Vamos começar a falar sobre o nosso adversário. Quando falo em Júnior Barranquilla, o que vem na minha cabeça? Vem a Libertadores do ano passado, tá? E já eu vou colocar uma matéria que saiu primeiramente no GE, e eu clipei ela no nosso site, vou colocar o nosso site aqui na tela para você ver. Do time do ano passado que nós enfrentamos e não vencemos, tem 8 jogadores ainda remanescentes daquele time, tá? Então, apesar do Júnior Barranquilla não ser uma super equipe da América, ela é uma equipe na qual, pelo menos, o nosso jogo do ano passado não encaixou. Tudo bem, né, galera? Era o Roger Machado, né? Era o Roger Machado, não era o Abelão. Tem alguns jogadores diferentes no nosso time também. Mas não será um jogo fácil. Então, eu vou começar as informações do Júnior, galera, trazendo para vocês o ranking deles na Conmebol. O Júnior Barranquilla, ele tá na posição número 25 do ranking da Conmebol, tá? Posição 25 é muito próximo da nossa, que era 29, eu não sei como é que tá agora a nossa posição no ranking, depois dessa eliminação aí na pré-Libertadores, e sinceramente eu não sei como é que fica. A última atualização que eu tinha visto era 29. O Júnior Barranquilla tá em 25, posição número 25. Então bem próxima da nossa, tá? Não tem Libertadores, não tem Sul-Americana, não tem Recopa, não tem nenhum título na América também. A posição deles no campeonato, do campeonato colombiano, hoje, é a quinta colocação, tá? É a quinta colocação, porém, eu tô com a tabela aberta aqui na minha frente, porém, eles estão muito próximos de cair até para a 11ª colocação na próxima rodada, numa derrota e numa combinação de resultados. Então é mais fácil o Júnior Barranquilla hoje cair para a 11ª colocação do que alcançar a 4ª colocação, por exemplo. Tá muito embolado do 5º ao 11º colocado. Então a posição atual deles hoje é a 5ª colocação. Estão a 10 pontos do líder, que é o Atlético Nacional, lá no campeonato colombiano, tá? Seguindo aqui com as informações do Júnior, eles têm 11 campeonatos nacionais. O elenco deles está avaliado em 24 milhões de euros. Para vocês terem uma ideia, o elenco do Fluminense é aproximadamente avaliado em 60 milhões de euros. Então dá para notar aí a diferença. O nosso elenco vale mais do que o dobro. E, Andrezão, o que tem a ver isso? Elenco, dinheiro entra dentro de campo? Pois é, não entra, mas ajuda, né?
Porque quanto mais caro um elenco, significa que você tem mais jogadores de qualidade, tá? É isso que define o vencedor? Não, não é. Mas tem uma importância fundamental. Um comparativo é quando a gente pega aqui os valores dos elencos do arquirrival da Lagoa, do Atlético Mineiro e do Palmeiras, que chega a ser até o triplo do nosso, entre o dobro e o triplo do valor de mercado. E o time deles, reconhecidamente, é melhor tecnicamente do que o nosso. Então, quanto melhor o jogador, mais caro ele custa. Por isso que eu gosto de trazer essas informações para vocês, tá? Além disso, galera, lá na Colômbia e Barranquilla não tem altitude, tá? O único problema de viajar para lá é a distância. 5.000 quilômetros, tá? Então, num voo fretado direto, você tem um voo entre 7 e 8 horas. É muito longe. É muito longe e o desgaste físico é muito grande, tá? Além dessas informações, eu vou colocar para vocês agora algumas informações que o GE trouxe, tá? Ah, não! Antes de eu colocar as informações do GE, eu quero falar outra coisa sobre o Júnior Barranquilla. Principais reforços para essa temporada, tá? O Borja, definitivamente, ele é do Júnior, tá? Ele foi comprado aí ao Palmeiras, que ficou aquele indo e vinda, né? O Borja toda hora ia para lá, vinha para cá. O Borja definitivamente agora é do Júnior Barranquilla, que pagou 3 milhões de euros pelo Borja ao Palmeiras, tá? O Uribe, que jogava no Milionários, aquele mesmo Milionários que a gente eliminou na fase 2 da pré-Libertadores, também é um reforço e é dúvida, não se sabe se ele vai nos enfrentar ou não. Ele sentiu um problema, não treinou ontem. Fernando Uribe, que passou aqui pelo rival também, passou pelo Santos, tá? Olha os níveis dos jogadores, tá? São jogadores que não conseguiram ter muito sucesso no Brasil. O Borja até que teve uma boa passagem pelo Palmeiras, mas no Grêmio teve uma passagem muito apagada. O Valmer Pacheco, lateral direito, também é um dos reforços para essa temporada. O Christian Martinez, que veio da LDU, centroavante, também é um dos reforços para essa temporada. E o Cabreira, que na última temporada jogou no Cuiabá. No Cuiabá. Então dá para a gente ter um pouco de noção do nível dos reforços das equipes colombianas, né? O Cabreira, que está no Cuiabá, e o Uribe, que já passou aqui sem sucesso no Santos e no rival da Lagoa, são um dos principais astros lá da equipe colombiana. Não dá para encher a boca para falar isso, né? Que a última vez que eu fui falar isso era sobre o Olímpia e que o principal artilheiro deles tinha sido reserva no Náutico, na Série B. O que aconteceu? O cara fez o segundo gol do Olímpia levando aquela decisão para os pênaltis. Então, assim, é complicado. Mas é importante passar todas as informações para vocês. O artilheiro, os artilheiros do Júnior Barranquilla é o Borja, com 7 gols nessa temporada, tá? E o Luiz Gonzalez, que é ponta esquerda, tem 5 gols. Aí depois tem uma série de jogadores com 2, 1. Então fala os principais, tá? Que é o Borja e o Luiz Gonzalez. Os principais jogadores com mais assistência é o Cabreira, esse que eu falei que jogou no Cuiabá na última temporada, com 3 assistências, e o Cetré, que é ponta direita com 2 assistências. E depois vem uma série de jogadores aí com uma assistência só, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês agora a matéria que está no nosso site. E aí, galera, eu peço com muito carinho, se você não conhece o nosso site, acesse aqui, ó, sentimentotricolor.com.br, tem a nossa loja também que você pode acessar. Então peço com muito carinho, para quem não conhece, acessa lá, vê se você curte, deixa um comentário sobre o nosso site também, tá bom? E a matéria é o seguinte, ó, 8 titulares remanescentes e Borja como destaque. Conheça o Júnior Barranquilla, adversário do Fluminense. Dos 11 que atuaram contra o Flu no jogo de ida do ano passado pela Libertadores, apenas 3 não vão jogar na quarta, tá? Pela Sul-Americana. Adversário do Fluminense na Copa Sul-Americana nesta quarta, o Júnior Barranquilla aparece na memória recente do torcedor tricolor por conta dos duelos na fase de grupos da Libertadores de 2021. No jogo de ida, que aconteceu em Guayaquil, por conta de protestos em Barranquilla, empate em 1-1. No Maracanã, vitória do time visitante por 2-1. O Fluminense perdeu para o Júnior Barranquilla no Maracanã. Mas o que mudou da equipe de lá para cá? Pergunta aqui a matéria, né? Dos 11 titulares que encararam o Fluminense no jogo de ida, 8 devem ser titulares desta quarta. Ou seja, aquela dificuldade que a gente encontrou lá em relação ao time deles vai se manter, tá? Praticamente o time é o mesmo, apenas 3 jogadores diferentes. Apenas Jorge Arias, vindo do Deportivo Cali,
Daniel Giraldo, ex-Milionários, e Cabreira, que atuava no Cuiabá, chegaram à equipe em 2022. Dos 3 jogadores que marcaram sobre o tricolor nas 2 partidas, 2 devem começar jogando no próximo duelo: Borja e Cetré. Tá? Os caras marcaram um gol na gente e vão começar jogando. Aqui tá a opinião aí do jornalista da Rádio Cardenal. Não é Gardenal, aquele remédio pra cabeça não, tá, galera? É Cardenal. 1010 AM. O jornalista Richard Martins dá a seguinte opinião dele aí sobre o time do Júnior Barranquilla. É uma equipe que acrescentou os jogadores à sua espinha dorsal. O esquema tático pode ir do 4-2-3-1 ao 4-1-4-1, disse ele, tá? Um dos nomes conhecidos pelos brasileiros no elenco do Júnior Barranquilla é o atacante Fernando Uribe, recém-chegado do Milionários. É dúvida para a partida dessa quarta, conforme eu já tinha antecipado aqui, né? Fora dos últimos 5 jogos do time colombiano, o ex-jogador do Clube da Lagoa e Santos tinha retorno previsto contra o Flu. Porém, não treinou nesta segunda-feira junto com os companheiros na sede deportiva, lá no CT do Barranquilla, né? Por conta de um desconforto no músculo adutor da coxa, ou seja, deve ficar fora do jogo, tá? Uribe pode ficar fora do duelo, mas a esperança de gols do time colombiano segue com outro velho conhecido torcedor brasileiro, Miguel Borja. Com 8 gols em 13 jogos, o atacante ex-Palmeiras e Grêmio é um dos destaques do Júnior na temporada. Conforme eu já tinha falado, o Borja realmente é muito perigoso, né? Chegou a ser sondado aqui no Fluminense, alguns torcedores queriam, me perguntaram. Eu, na época, falei que seria um artilheiro, um jogador interessante, sim, para reforçar o nosso elenco, tá? Outro desfalque importante no Júnior é o camisa 10, Luiz Gonzalez, expulso contra a União Santa Fé na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana e vai cumprir suspensão automática. O venezuelano quase que não sai. Tem 6 gols e uma assistência em 11 jogos disputados. Olha aí. Jogador perigosíssimo. Camisa 10 deles, né? O Júnior perde um dos seus eixos no meio. Um bom passador e garçom, disse o jornalista. Então eles vão ter o desfalque do ganso deles lá. Camisa 10. Homem de criação. O cara já tem 6 gols, tá? Perigosíssimo. A provável escalação do Júnior Barranquilla para enfrentar o Fluminense é Sebastião Vieira no gol, Fabian Viáfara na lateral direita, Dani Roseiro, Jorge Arias e Gabriel Fuentes. Lembrando que o esquema aqui pode variar, conforme vocês já leram aqui na matéria, tá? Didier Moreno, Daniel Giraldo, Cetré, Cabreira e Inestrosa. Esse Inestrosa é perigosíssimo. Tem que ficar de olho nele, tá? E lá na frente o Miguel Borja como principal jogador, como principal centroavante da equipe. Com 18 jogos na temporada, o Júnior tem 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O ataque, com 23 gols marcados, é visto como ponto forte pelo jornalista colombiano. A defesa, por outro lado, é apontada como principal fraqueza da equipe, que sofreu 18 gols em 18 jogos. Ou seja, eles têm uma média aí de 1 gol tomado por jogo. Isso leva a crer que o Fluminense vai cravar pelo menos umzinho lá na Colômbia, né? E a nossa defesa é o nosso ponto forte. Então, grandes possibilidades aí do Fluminense vencer esse jogo, por exemplo, por 1-0, tá? Seria o meu palpite, seria a minha aposta. Se eu tivesse que cravar um dinheiro lá na Betano, eu apostaria no placar de 1-0 Fluminense. De repente eu vou até fazer isso, viu? Vou ganhar um dinheirinho lá na Betano. A Betano não tá me patrocinando, não tem patrocínio da Betano. Só falei Betano porque é a patrocinadora do Fluminense, né? A opinião aqui do jornalista, ó. A defesa, o jogo aéreo defensivo e a pouca vantagem da bola parada nos escanteios são os pontos fracos do Júnior Barranquilla e a individualidade do time é que predomina muito, tá? Ou seja, galera, é um adversário chatinho, é um adversário que a gente precisa tomar cuidado, mas não é nenhum bicho papão da América, tá? Não vencemos eles ano passado e tá na hora de vencer agora. Porque uma vitória fora de casa na Colômbia, seguida de 2 vitórias em casa, pode decretar a nossa classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E a tendência, olha bem o que eu tô falando, hein? Futebol é dinâmico, tudo muda o tempo inteiro. Mas a tendência é que a partir das oitavas de final da Sul-Americana seja uma grande Supercopa do Brasil. Não entendi, André.
Tem um time em cada grupo, praticamente, da Sul-Americana, tá? Todos os brasileiros são favoritos a avançar, ou pelo menos começaram bem, vencendo os seus jogos, exceto o Santos, tá? Então, há uma grande possibilidade da maioria dos clubes brasileiros passarem para as oitavas de final. Além disso, vem mais 8 clubes que vão ficar em terceiro lugar nos seus grupos da Libertadores. E tem chance de vir brasileiro de lá também. Então, galera, tem uma grande chance dessa Sul-Americana, a partir das oitavas, das quartas, virar uma grande Copa do Brasil. Então é importante a gente passar, que eu já falei para vocês, futebol é jogado, né? É dentro de campo. Primeira rodada mostrou isso. A gente era favorito contra o Santos, tinha um time muito melhor, tem um time muito melhor e não conseguiu vencer. Mas, na teoria, o Fluminense é superior a todas as equipes brasileiras que estão na Sul-Americana. O São Paulo, que seria um time que poderia criar algum problema pra gente, já avisou que não vai priorizar a Copa Sul-Americana. Não vai. São Paulo não quer. Tá? São Paulo não quer, vai botar time reserva, vai até onde der, mas não vai priorizar a Sul-Americana. Tirando São Paulo, todos os outros times na Sul-Americana, times brasileiros, eu considero o Fluminense superior e favorito. Então, galera, chegou a hora da gente tirar esse selo de não ter título sul-americano. O Fluminense tem que priorizar a Copa Sul-Americana e tem que conquistá-la no ano de 2022. Para isso, uma vitória lá na Colômbia é importantíssima. O empate, dependendo das circunstâncias da partida, não é um resultado catastrófico. Até porque na sequência a gente vai ter 2 jogos em casa. Então o Fluminense ainda 4, ganhando os 2 jogos em casa, vai a 10 pontos, tendo 2 jogos fora de casa, sendo o último contra o Oriente Petroleiro. Ou seja, ninguém ganha. A única coisa que acontece de véspera é o Peru, que morre de véspera, né? Tirando isso, não tem como cravar. Mas a gente sabe que o Oriente Petroleiro é uma equipe muito fraquinha e que todos os times, quando enfrentam o Oriente Petroleiro desse grupo, são favoritos. Então, um empate em Barranquilla, 2 vitórias em casa, 10 pontos, e uma vitória contra o Oriente Petroleiro lá, com 13 pontos, eu acho muito, muito, muito difícil que com 13 pontos o Fluminense não seja o líder desse grupo. Olha que eu pulei o jogo contra o Santa Fé na Argentina, hein? Pulei esse jogo, tá? Ou seja, até com uma derrota na Argentina, a gente poderia se classificar. Mas eu tô apostando o Fluminense fazer 15 pontos pelo menos. Pelo menos. Entre 14 e 15 pontos. Vamos ver. Qual é o teu palpite? Qual é a tua sugestão? Deixa aqui nos comentários. Quero saber. Tô curioso agora. Quero saber qual é a tua projeção pro nosso grupo. Sem clubismo, tá? Sendo muito realista. Sem ser extremista para um lado nem para o outro. Qual é a tua projeção? Quantos pontos você acha que o Flusão vai fazer na fase de grupos da Sul-Americana? Eu apostaria em 15, tá? Tô curioso para saber o teu palpite. Beleza? Se não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E siga o nosso Insta também. Vai ajudar bastante. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Um forte abraço e saudações tricolores.